Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sempre, onde mais essa noite nós estaremos refletindo acerca dos ensinos de Jesus e continuando a nossa programação de reflexões que tanto nos acolhe nesse momento em que temos de manter o distanciamento, mas que sabemos o quanto é importante os ensinamentos de Jesus, que vêm para acalmar os nossos corações, nos trazer as energias reconfortantes para assim prosseguirmos com a nossa jornada. E como já é o de costume, nós convidamos a todos nesse momento para elevarmos os nossos pensamentos através das boas vibrações e assim estarmos emanando bons pensamentos, energias positivas para este momento. Benfeitores amigos, uma vez mais, nós te rogamos que permaneças junto de nós, que chegue a todos os lares com as boas vibrações, para que possamos estar modificando em nós, buscando dentro de cada um de nós a força íntima para a melhora, para o autoconhecimento e desta forma estarmos modificando a tudo que nos rodeia e buscando assim a evolução que nos leva ao caminho da perfeição. Por isso, benfeitores amigos, cuida de cada um de nós, cuida de cada família, cuida de cada um na sua dificuldade, mas também naquilo que de melhor tem a oferecer. Por isso, benfeitores amigos, fica junto de nós, nos ampara e nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, esta noite nos coube a reflexão que se encontra no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o item justamente que trata sobre se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse capítulo 5, que trata do tema Bem-aventurados os aflitos, ele justamente tem um caráter muito intimista, porque ele vem falar acerca de cada um de nós. E quando nós ouvimos essa passagem trazida por Fénelon, muito nos faz refletir. E os conhecimentos dos conceitos da doutrina espírita ficam muito visíveis e muito compreensíveis dentro dessas explicações trazidas. E justamente esse título nos faz pensar que o que seria um homem de bem? Quais são as características do homem de bem? E por que denominaríamos assim, que se fosse um homem de bem, teria morrido? Muito se é retratado no nosso cotidiano, nos dias atuais, essas comparações entre aquele indivíduo que leva uma vida através de escolhas errôneas, precipitadas, que levam a caminhos de dificuldade, quanto aquele que leva a sua vida regrada, nos bons ensinamentos, e se faz essa comparação, que realmente aquele em que traz em si essas vivências de uma vida saudável, de uma vida regrada, de uma vida pautada nos ensinos desse ser maior que é Deus e que rege todo o universo, nós pensamos que por que Deus permite que essas pessoas façam o seu passamento muitas vezes de uma forma mais cedo do que aquele que faz as suas escolhas equivocadamente. E como dissemos, aqui nós vemos quantos conceitos da doutrina espírita nos esclarecem e nos são de um grande acalento para o nosso coração.
Nós vamos buscar algumas comparações e trazer algumas conceituações que vão nos ajudar a interpretar essa temática da noite. Quando nós olhamos para cada um de nós, enquanto seres individuais, nós sabemos que temos a oportunidade desta vida, de uma encarnação, porque nós precisamos reparar algumas coisas, alguns débitos que tivemos de uma vida anterior. E nós recebemos, através do nosso merecimento, essa veste carnal, esse corpo que o espírito habita. E esse corpo e esse espírito, eles justamente são decorrências das nossas escolhas anteriores. Porque nós pensamos aquilo que somos em essência, e o nosso corpo ele corresponde com aquilo que vivenciamos, com aquilo que tivemos das nossas experiências. E quando nós olhamos para o significado de que há muitas moradas na casa do Pai, nós percebemos que o nosso planeta, o planeta Terra, ele não é o único planeta privilegiado de uma oportunidade de vida, mas sim nós temos que olhar para essa imensidão que é o universo e entendermos que em cada local em que a explicação de que há muitas moradas na casa do Pai é decorrente também da evolução de cada espírito. E com isso, nós percebemos que aqui, o nosso planeta, o planeta que habitamos, o planeta Terra, ele justamente tem as características semelhantes àquelas que nós, seres que aqui habitamos, estamos. Vibrando naquela faixa, com aquelas mesmas características que temos e que faz com que sejamos compatíveis a isso. Isso quer dizer que, nas inúmeras dificuldades que trazemos em nós, nós também estamos em um mundo que está passando por um processo, por uma construção, e nós fazemos parte disso. E nós temos a divindade, nós temos a espiritualidade amiga, que nos dá exemplos, nos dá mostras no nosso dia a dia do quanto Deus age em nossa vida e quer nos mostrar que as oportunidades e que as escolhas que podemos fazer, elas podem ser as mais acertadas possíveis. Isto quer dizer o quê? Que nós temos o nosso livre-arbítrio, que é essa oportunidade de escolha para irmos por uma linha de pensamento e de vivências que nos levam às questões positivas ou aquelas que não são tão boas assim. E nos remetendo ao tema da noite, se fosse um homem de bem, teria morrido, quer dizer o quê? Que nós estamos caminhando para sermos homens de bem, para termos os caracteres, as características deste homem de bem. E quando nós não mais somos compatíveis com esse mundo que aqui habitamos, nós realmente temos que transpor, temos que migrar para outro mundo em que realmente seja compatível com aquilo que vibramos e que pensamos. É claro que nós temos também as oportunidades, nós temos aquilo que nós chamamos da nossa programação reencarnatória como sendo os nossos merecimentos e como sendo a nossa missão, a nossa tarefa em que nós temos de realizar. Então, nós podemos ou adiantar a nossa passagem, ou nós podemos, assim, retroceder. Isso quer dizer que, por mais que nós tenhamos, antes da nossa reencarnação, feito a nossa programação e pensarmos e pedirmos por aquilo que nós queremos e aquilo que nós necessitamos quando nos é dada a oportunidade, nós podemos, assim,
nos esforçarmos e fazermos tudo quanto for possível para assim chegarmos mais próximos e mais rápidos daquilo que precisamos fazer, mas também às vezes nós tomamos tantos caminhos, nós fazemos tantas escolhas que faz com que nós retrocedemos esse processo. Ou seja, o planeta Terra ele ainda é um mundo de provas e expiações, e nós estamos nesta condição. Mas no nosso dia a dia nós buscamos caminhos e nós fazemos escolhas para o nosso melhoramento, se assim nós quisermos. E quando nós buscamos na explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, através de Fénelon, nós podemos comparar que o nosso espírito, ele está preso a esse corpo que nós recebemos como oportunidade de uma nova existência. E ao desencarnarmos, é como se assemelhássemos a um passarinho que saísse da gaiola. O nosso espírito, ele fica livre dessa matéria, desse corpo carnal. E faz com que, se nós bem vivemos, se nós bem fizemos as nossas escolhas, nós estaremos sim nessa condição de liberdade, para assim pairarmos em lugares mais felizes, onde realmente nós poderemos contribuir de uma outra forma. Isso quer dizer que nós estamos presos àqueles laços com que nós vibramos, com que nós pensamos, e isso faz nós nos remetermos a outro capítulo e a outras explicações do Evangelho segundo o Espiritismo, onde justamente trata e vem nos falar no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, onde ele traz um pouquinho dessas características da perfeição, daquilo que é o nosso objetivo e que nós buscamos nesta existência e em outras por vindouras. Mas sabendo que nós estamos passando por um processo de transformação, ouvimos tanto falar que o planeta Terra está se encaminhando para um mundo de regeneração e deixando de ser esse mundo de provas e expiações, nós também podemos escolher. Porque se o nosso mundo ele está evoluindo, nós temos que escolher evoluir com ele, porque senão nós ficaremos para trás. E justamente são essas características, é essa força de vontade, é essa busca por essas características que vão fazer com que nós avançamos junto desta caminhada que está acontecendo nessa transformação. E com isso, nós podemos pensar, o que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes, quais são os meus pensamentos que fazem com que eu tenha ou não essas características deste homem de bem, desta perfeição que nós tanto almejamos e tanto buscamos. E é justamente a primeira coisa, é o esforço que nós fazemos. O esforço de nos melhorarmos e de buscarmos sempre fazer o melhor. Porque, voltando ao título do tema da noite, se fosse um homem de bem teria morrido, quer dizer o quê? Que através das nossas escolhas, através dos nossos esforços, nós assim não teremos mais sentido em permanecermos em um lugar em que nós não sejamos compatíveis ou não podemos dar o melhor de nós naquele momento. Afinal, nós caminhamos, como já falamos, rumo a esse progresso e conforme a ascensão disso tudo vai acontecendo. Agora, quando nós assim não optamos ou preferimos ficar na inércia ou esperando que de repente algo vai chegar tudo pronto, ou não vemos a importância desse esforço para nos tornarmos pessoas melhores, nós acabamos sempre levando conosco, nos arrastando nessa existência, aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que realmente é o nosso objetivo de vida.
E como nós temos o véu do esquecimento, muitas vezes nós não nos lembramos daquilo que nós realmente assumimos como sendo o nosso compromisso. Mas a nossa consciência, o nosso íntimo, o nosso espírito em essência, ele vem nos dizer, vem nos acusar daquilo tudo em que nós realmente precisamos, ou o que é realmente que nós precisamos para o nosso melhoramento. Então, se a primeira questão é nós nos esforçarmos, isso está unicamente ligado a nós. Esse esforço, essa vontade, essa necessidade, somente eu, enquanto indivíduo, eu vou conseguir fazer. Nós podemos ter pessoas queridas junto de nós, olhando para nós e querendo que tenhamos outras atitudes, tenhamos uma mudança, mas os únicos responsáveis por justamente o primeiro passo é querer e acreditarmos que faremos isso e que é possível fazermos isso, mas também nós precisamos seguir adiante e realmente realizar ações, fazer coisas que sejam compatíveis com esses pensamentos. E muitas vezes nós pensamos em coisas grandiosas. Como que nós iremos fazer isso em proporções muito grandes, sem nos darmos conta que são coisas simples que nos proporcionam essas características e nos fazem realmente criarmos condições para sermos esse homem de bem e assim caminharmos de uma forma mais assertiva. Uma das coisas que podemos pensar e que está tão perto de nós e que vale a nossa modificação interna é amar os nossos inimigos. Pois se pensarmos, é muito fácil nós amarmos quem tem os mesmos pensamentos que os nossos, quem compactua das mesmas ideias que as nossas, quem, quando está ao nosso lado, está junto de nós, ou simplesmente pensamos, já nos fazem bem, nos causam um bem-estar. Mas e será que aquele que ainda nós estamos aprendendo a amar, aquele que ainda às vezes nos causam uma estranheza, é justamente esses que são colocados na nossa vida para nós aprendermos a amar? E é assim que nós estaremos mudando essa nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Fazer o bem àqueles que não nos querem tão bem assim. É fácil você retribuir um gesto de carinho, um gesto de amor, mas e aquele que às vezes te faz algo que você não se sente tão bem? Dar a outra face, como Jesus nos ensinou. Isso não é tão fácil. Nós não conseguimos tão bem administrar tudo isso, mas é mais um caminho, é mais um passo que podemos dar. E algo que também nos é tão comum, orarmos aqueles que nos perseguem. Quando nós fazemos as nossas orações, as nossas preces, é tão bom lembrarmos daqueles que também são nossos entes queridos, são aquelas pessoas que nos trazem aconchego, nos trazem alegria, mas e aqueles que nós percebemos que não nos causam tão bem assim, ou nos trazem até esse tom de perseguição? E isso é que está a essência da perfeição. Porque se nós começarmos a mudar esses pensamentos ou começarmos a executar essas práticas, nós assim naturalmente estaremos nos encaminhando para compreendermos as demais virtudes que nos acompanham. E essas características do homem de bem, elas estão diretamente ligadas
com esse tema da noite de hoje, que se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque isso quer dizer o quê? Como já mencionamos, se o planeta Terra ainda é um planeta em que nós vemos habitar o ódio, a vingança, o rancor, isso só é possível porque os seres que aqui habitam, eles executam, eles fazem essas ações. E a partir do momento que nós não somos mais compatíveis com isso, nós nos encaminhamos para outros mundos em que fazem reinar aquilo que nós somos na nossa essência. E quando nós não cumprimos bem com a nossa encarnação, quando nós ainda deixamos alguns débitos, nós temos que voltar e fazermos aquilo que nós não conseguimos ainda fazer. E quanto tempo nós viemos fazendo isso? E esses conceitos que a doutrina espírita nos trazem, justamente vem nesse tom de instrução e de mostrarmos que se nós temos a oportunidade, nós podemos fazer isso e podemos fazer agora. E nós também podemos pensar nessas características deste homem de bem, o que eu faço? Ele tem causado dificuldades ou ele tem causado problemas para outras pessoas e para mim mesmo? Ou as minhas atitudes, as minhas escolhas? Se eu realmente fosse chamado a tornar a pátria espiritual, neste momento agora, a forma como eu estou vivendo, como eu estou levando a minha vida atual, será que eu teria algo de me arrepender ou algo a me preocupar ou não? Eu vivo todos os dias realmente pensando e traduzindo o verdadeiro sentido do amor que Jesus nos ensinou, e eu tenho a plena convicção de que isso me auxilia no meu cotidiano, no meu dia a dia. E com tudo isso, com todas essas reflexões, nós também muitas vezes não temos muita clareza dos desígnios ou da nossa atual e da nossa real necessidade da nossa encarnação. Tem coisas que nós achamos que é mal, que não é tão bom, mas que aquilo que nós achamos que nos é um mal é realmente o bem que necessitamos. Nós precisamos aquilo para, quem sabe, não continuarmos reincidindo no erro, mas também, quem sabe, é a oportunidade do nosso refazimento. E diante dessas convicções, dessas características, isso realmente nos mostra o que Jesus vem nos colocar de que nós precisamos ter a clareza e ter o entendimento que nós somos seres em evolução e que nos é dado as oportunidades conforme as nossas necessidades. E que nós precisamos olhar para esse mundo em que nós vivemos, estarmos atentos às nossas questões que precisamos evoluir e que precisamos nos melhorar, e que, conforme Fenelon já nos traz, esse homem que busca sempre as coisas corretas, pautadas no bem, essa desencarnação ou essa morte do corpo físico, ela vem no sentido da libertação. Porque não faz mais sentido vivermos presos a um corpo e em um planeta que limita a nossa evolução e aquilo que nós podemos fazer. Enquanto que, se nós ainda fazemos as nossas escolhas equivocadamente, nós precisamos continuar fazendo as provas, passando pelos obstáculos para chegarmos ao final e sermos vencedores. Porque esse planeta em que nós falamos que ele é de provas e expiações,
nós podemos comparar ele com uma escola, porque nós estamos sendo testados a todo o momento. Mas também, esse planeta que nos serve de escola, ele nos traz lições todos os dias. Nos traz explicações, nos trazem exercícios para fazermos, repetirmos, e quando nós não nos saímos muito bem, temos outra oportunidade. E assim nós vamos fazendo esse movimento. Também é um hospital porque nós estamos enfermos, mais do que nunca da alma, porque nós ainda, às vezes, vibramos nessas faixas da vingança, do ódio, do rancor, da preguiça, da inveja, da impaciência. E esse hospital do nosso mundo terreno, ele nos acolhe para que possamos ser medicados, possamos estar ali sendo cuidados, e também nos é ofertado esses medicamentos de forma a estarmos experienciando situações novas e mudando aquilo que nós vibramos e sentimos. Também é um laboratório, porque nós estamos vivenciando experiências diariamente. E essas experiências nos fazem levar aos erros ou aos acertos. Se erramos, nós podemos tentar novamente. E se acertamos, faz com que nós continuemos naquele caminho para chegarmos ao final aí de toda essa experiência e termos resultados positivos. Então, para nos encaminharmos ao fechamento dessa fala da noite, é porque justamente nós precisamos compreender que nós somos, na nossa essência, somos seres espirituais. E que ao fazermos o nosso passamento, nós estaremos somente retornando à verdadeira pátria, aquilo que realmente nos é a nossa casa. E com isso, aquilo que nós chamamos do homem mau é apenas aquilo que ainda nós não aprendemos a compreender, ou aquilo que ainda nós estamos protelando, e nós precisamos ter tolerância. Porque se hoje nós achamos que nós compreendemos um pouquinho mais esses conceitos, ou temos condições de viver de uma forma diferente, ou pensarmos de uma forma diferente, mas anteriormente, quem sabe, nós ainda éramos esses que não acreditavam, ou que ficavam reincidindo no erro, e alguém foi tolerante conosco e nos mostrou que nós podemos ter outros caminhos. Nos mostrou que nós podemos avançar, nem que seja na nossa marcha, no nosso tempo. Cada um é único, cada um tem esse tempo. Então, com isso, como falamos, aquilo que nos parece às vezes um mal é um bem. Porque nós ainda temos limitadas em nós as nossas faculdades, esses nossos entendimentos, né? Nós ainda não conseguimos fazer muito bem esses julgamentos. E isso faz com que também nós compreendamos que essa vida material, ela não deve ter tanta importância como que realmente é aquilo que nós já falamos que somos enquanto seres espirituais. Porque a nossa existência espiritual, ela é infinita. E essa é a única e a verdadeira existência. E que realmente esse momento, essa existência atual, ela é passageira. Basta apenas que com esse conceito ou esse tema da noite nos faça refletir de que nós precisamos sim vivermos no bem, pautados no bem e caminharmos nesses ensinos que estão aí e que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Nós ainda estamos aprendendo a compreender, mas nós podemos, um passo de cada vez. Mas se temos essa oportunidade, aproveitemos agora. E assim, façamos com que cada oportunidade, cada experiência, cada momento do nosso dia a dia possa sim ser o melhor aproveitado. E que Jesus possa nos conduzir
possa nos realmente tocar em cada um de nós a importância desse amor e que a cada dia nós possamos ser melhores e caminharmos junto da nossa evolução. Que Jesus nos acompanhe e que fiquemos em paz. Que assim seja.